O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 7 de abril de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje o dia está propício para uma geladinha. Aliás, como todo dia, propício para uma deliciosa geladinha. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao quadro Verdade Alienígena, tratando, no caso, da entrevista com um mita. Algo que vai na esteira do nosso objeto de estudo, que é a ação alienígena neste planeta. Como é sabido, dentro do nosso campo de estudo, a Terra é disputada por 3 grupos. Quando diz disputada, nós estamos dentro dessa disputa, porque estamos na base da pirâmide hierárquica da humanidade. Não da humanidade, mas dessa existência que comanda a Terra. Os 3 grupos, um é o reptiliano, que é ligado às Américas, mais as Américas, tem outros países também, no caso do Norte, Central e do Sul. O segundo grupo é o mita, que é ligado à Europa, um pouco da Ásia, e tem uma conexão particular com a Espanha. E o terceiro, na verdade, são várias espécies alienígenas que vêm de vários pontos desse multiverso para a Terra, que é o planeta mais confortável deste multiverso em que estamos. E esses grupos, eles não vêm para disputar poder, eles vêm apenas para viver em paz. Contudo, são grupos alienígenas, ou seja, detentoras de poder intelectual e tecnológico. E, para os 2 grupos dominantes, eles representam uma ameaça, mesmo que virtual, uma ameaça. Então, vira e mexe, um grupo desse é dizimado. Alguns lutam muito e resistem, como eu já demonstrei para vocês em outros programas da série. E, no final das contas, nós é que levamos porrada de todo lado. Nós, os seres humanos. Até chegar a hora em que a gente tome vergonha na cara e toque esses alienígenas daqui. Ok? Mas vamos para o programa de hoje e conversaremos mais da sequência. Hoje vou voltar a tratar do livro Breaking the Silence, Interviews with Space People, Quebrando o Silêncio, Entrevistas com Alienígenas. Uma obra em que, através de uma ação mediúnica do mestre Ryu Hokawa, foram entrevistadas diversas raças alienígenas, das quais
destaco a entrevista com o Mita, que foi perpetrada em 18 de fevereiro de 2010. Vamos à sequência dela. No caso, voltando para a parte em que ele disse que, como a Terra está longe, podemos levar várias décadas para chegar aqui, mas quando o universo se move a nosso favor, podemos chegar em um curto espaço de tempo de cerca de 3 anos. Você vê que mesmo num curto espaço ainda leva cerca de 3 anos terrestres para eles chegarem aqui. Porque, como eu já expliquei em outros programas, o éter, o que eles chamam de espaço profundo, deep space, é o éter. O éter é uma substância muito sutil que cria esse efeito de vácuo, dá a impressão que é um grande vácuo. E esse éter é um oceano, daí que vem o conceito das águas primordiais, que consta na Bíblia, que é interpretado erroneamente pelo pessoal da Terra plana. Daí que vem. E essas águas primordiais, elas formam ondas, e às vezes essas ondas criam cristas, e o vale vai se estreitando, e as cristas se aproximam bastante. Numa crista está a Terra, e na outra crista está o ponto de origem de alguns desses alienígenas. E eles vêm para cá. Dessa forma. Mas como é que os Humitas surfam pelo multiverso? Me pergunta Miriam Big Pig. No site humosciências.org, esse site é espanhol. Só lembrando, os Humitas eles têm uma relação muito próxima com a Espanha. Desde os anos 1950 eles se comunicam com diversos tipos de pessoas, médios, cientistas, jornalistas. Na época era por meio de carta, hoje é por meio de publicações no X. Quem nos traz muitas dessas informações é o Espina, meu colega do Mundo Desconhecido, lá da Espanha. Muito legal o programa dele, em espanhol. Mas vamos lá. No site humosciências.org, publicado foi o artigo cunhado de Descrição de uma embarcação Humo. Todavia, lendo-se a seguinte advertência. A descrição completa de sua constituição estrutural e o sistema de propulsão e o sistema de controle, estamos proibidos de concedê-los. Qualquer informação técnica que realmente possa ser usada para revolucionar a ciência e a tecnologia da Terra foi cuidadosamente censurada. Sim, certos pontos foram censurados porque eles têm um acordo com a Federação Intergaláctica, que eles só podem transmitir algo para os humanos que não seja muito comprometedor, no sentido de que os humanos deem saltos evolutivos muito drásticos, com os quais eles não vão poder lidar. É como quando naquele filme do Superman, aquele com o Christopher Reeve e o Marlon Brando, o Jor-El, pai do Kal-El, que é o nome do Superman, para quem não sabe, interpretado pelo Marlon Brando, ele diz o seguinte para o filho dele: não interfira na história da humanidade. Ou seja, você pode auxiliá-los em alguns momentos, mas não levá-los a dar saltos com os quais eles não podem arcar. Por exemplo, você pegar e querer dar feijoada para o nenê. O nenê não está preparado, ele não tem a constituição física para comer uma feijoada. E nem para degustar uma geladinha. Então isso é um pouco demais para o nenê. É mais ou menos isso daí. Mais ou menos nesse sentido. Ok? Mas essa informação que eles censuraram, eu já obtive por outros meios. Conversaremos mais na sequência. Ora que o perfil da nossa espaçonave não se relaciona com as forças desenvolvidas pela tecnologia aeronáutica terrestre, cuja esbeltez é necessária para alcançar altas velocidades dentro de uma atmosfera viscosa. Mas vamos lá. O sistema que nós usamos aqui na Terra, você pode ver que quando ele fala da esbeltez, ou seja, aquela forma de um avião, você pega um avião, o que é um avião? Um crucifixo voador. Ele tem que ter aquela forma, senão ele não voa. E o princípio da aeronáutica que é utilizado na Terra é o princípio de Bernoulli, que é o da pressão atmosférica, que foi descoberto por Santos Dumont,
Os irmãos Wright depois chegaram a essa conclusão, mas como que funciona isso? Você pega a asa de um avião, a parte de cima é curvada e a parte de baixo é reta. Ela sendo curvada, o que acontece? O ar passa mais rápido, tornando a atmosfera aqui rarefeita. E embaixo ele passa mais devagar, deixando-a mais intensa, o que faz com que o avião levante voo. Esse é o sistema que nós usamos e que é completamente o oposto do utilizado pelos alienígenas. Vamos lá. Vamos voltar para a descrição do mito. Porque nossa técnica de movimento é radicalmente diferente das que são usuais na Terra. Todavia, seu deslocamento mais amplo é verificado em uma estrutura tridimensional separada, a qual estamos familiarizados no éter. Nota, essa estrutura tridimensional separada é como as juntas de dilatação que separam blocos de um edifício para que eles se movimentem de forma independente, o que no éter permitiria a curvatura do espaço-tempo, da qual trata a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Ou seja, no éter, devido a essa condição dele, a nave teria que ter o requebrar de uma serpente, com estruturas separadas, com esse espaço, essa junta de dilatação, para quê? Para que ela não se espatife em pleno voo. Vocês vão entender mais disso na sequência. Isso vai se tornar um pouco mais compreensível na sequência, mas a realidade dessas naves exige que elas requebrem durante o voo. De volta ao texto, o núcleo é uma estrutura de configuração cilindroide. Quando a espaçonave sai de um ponto de partida ou se aproxima de um ponto de chegada em geral, ao longo de sua trajetória em alta aceleração, com mudanças súbitas de velocidade ou direção, ou seja, as movimentações delas são drásticas, isso ocorre dentro de um campo magnético de energia de frequências muito altas, de 3,26 por 10 elevado a 4 ciclos por segundo. Guarda esse campo magnético de energia, nós voltaremos mais a ele na sequência. O que corresponde a 32.600 Hz ou 32,6 kHz. Algo que se entende como LF, Low Frequency, ondas curtas de baixa frequência, que vai de 30 a 300 kHz. Em um artigo alcunhado de RDT, Radiotransmissão, do professor Ramon Maior Martins, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus São José de Santa Catarina, lê-se que é um baixo sinal de atenuação que sofre pouca perda de intensidade, potência ou energia durante seu trajeto por cabos, ar ou fibra ótica, chegando ao seu destino com uma qualidade muito próxima da original. Ou seja, dentro dessa frequência baixa, dessa baixa frequência, dessa frequência de ondas curtas aí, o que acontece? A nave sofre pouco atrito, ou seja, ela tem um prejuízo muito menor do que, por exemplo, um avião, um carro, e ela atinge uma velocidade muito maior, ou seja, o desempenho dela é triplicado, é otimizado ao extremo. E por isso que ela é tão antagônica aos nossos equipamentos. Você vê, agora nós estamos com o projeto Artemis 2, que estão dizendo que vão para a Lua, estão com a mesma pataquada da Apollo 11. O que esse projeto Artemis usa? Utiliza motor a propulsão, queimando combustível. E eles não, eles utilizam ondas de baixa frequência
para se deslocar, se deslocam por meio de ondas de baixa frequência. Olha a diferença. E esse projeto Artemis aí, meu, negócio até, cara, é uma palhaçada sem fim. Estão tentando repetir Apolo 11, só que hoje o pessoal não é tão burro hoje como antigamente. O pessoal antigamente, aliás, confiava muito, confiava mais. Eu não diria que fosse burro, mas o pessoal confiou nessa conversa. Porque, pô, olha, ontem mesmo eu assisti um programa do Juca. O Juca tem o canal Ciência Natural. Quem puder, vamos ver. Ele fez uma análise das fotos que eles dizem que tiraram da Terra, de dentro da espaçonave. Meu, o Juca mostrou lá, meu negócio, uma sem vergonhice. E outro ponto, que é o ponto que eu pego. Eu, quando fui ver o lançamento, o que eu queria ver? Eu queria ver a visão do astronauta quando essa Artemis está saindo da Terra e entrando no espaço. Claro que ele não vai para o espaço profundo, porque esse motor a propulsão, ele não gera atrito com o éter. O éter é muito sutil para essa chama gerar atrito. Então, se ela fosse para o espaço profundo, que estavam falando que ele foi, que essa nave foi, ela estaria parada lá no espaço, que não teria atrito. Agora, a questão que eu levanto é a seguinte, porque hoje, qualquer criança tem uma câmera de filmagem na mão, que é o smartphone, que mais tem. Eles puseram uma câmera até dentro do capacete do piloto de Fórmula 1. Já viram? O cara pilotando e a câmera lá balançando. Pô, por que não puseram no astronauta para mostrar as coisas? Eles mostram umas imagens paradas, uma coisa feia lá. Cara, numa época que todo mundo tem uma câmera na mão. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vai contar a história para outro. Eles precisavam fazer na transmissão um aviso, ó, antes do cara assistir aquilo lá. É transmissão do projeto Artemis 2. É prejudicial para inteligência. Sim, aquilo é prejudicial para inteligência. Porque não é possível, meu. O cara, para assistir aquilo lá, tem que ser um idiota. Se acreditar naquilo lá, tem que ser um completo idiota, meu. Mas vamos lá. Voltando para o texto do professor Ramon Maior Martins, e é adequado o sinal de baixa frequência e é adequado para a comunicação de longa distância. Na África e na Ásia é utilizado na radiodifusão AM de amplitude modulada que gera um som de melhor qualidade. Já no Ocidente, seu principal uso é na aeronavegação, sistemas LORAN, navegação de longo alcance para orientar navios e aeronaves, principalmente em relação ao clima. Atenção agora, devido ao seu longo comprimento de onda, pode difratar desviando por cima de obstáculos como montanhas e se adequando à curvatura da Terra ou do domo para quem gosta da teoria da Terra plana. Então você vendo, ele faz essa difração, ele vai se adequando à realidade, vai contornando os obstáculos. Por isso que essa nave ela tem que requebrar como bunda de prostituta. Você já viu bunda de prostituta requebrando? Para que ela tenha o mínimo de prejuízo possível. No caso, a bunda da prostituta não dá prejuízo, pelo contrário, dá muito lucro. Voltando, ora que as ondas de baixa frequência, nessa faixa, podem viajar por longas distâncias através da reflexão ionosférica, quando as ondas de rádio batem na ionosfera e voltam para a Terra, igual à ressonância Schumann, só que com ondas de rádio. Nota, para o entendimento completo do funcionamento de um disco voador, veja os programas Verdade Alienígena, fecha as cortinas, Verdade Alienígena, fecha as cortinas mesmo, e Verdade Alienígena, Bob Lazar, Elemento 115 e a Área 51, cujos links estão na descrição, sim. Ó, e só vou fazer uma recomendação. Sei que o pessoal fica meio ansioso para ir logo para o programa do Bob Lazar, mas assista na sequência, porque os programas vão se complementando até lá. Esse programa de hoje acaba sendo um complemento para o programa sobre o senhor Bob Lazar.
Mas vocês lembram quando eu falei aqui para guardar o negócio do campo magnético? Cadê aqui? Ele fala aqui. Quando a espaçonave sai de um ponto de partida e se aproxima de um ponto de chegada, em geral, ao longo de sua trajetória, em alta aceleração. Isso ocorre em alta aceleração. Isso ocorre dentro de um campo magnético de energia e frequências muito altas. A nave, para ela andar nas ondas, nessas ondas de baixa frequência, para ela deslizar, para ela surfar, ela vai dentro de um campo magnético. Eles não falam o que é que forma esse campo magnético, mas eu cheguei a esse resultado por meio do quê? Do Bob Lazar. Porque o Bob Lazar disse que na Área 51, quando eles fizeram a engenharia reversa das naves alienígenas, eles descobriram que o motor dessas naves que gera esse campo eletromagnético, ele é alimentado com o elemento 115. Sim, o elemento 115 ele passa por um processo dentro desse motor, são motores especiais que eles geram o campo eletromagnético. É como se a nave ela estivesse isolada. Ela não está totalmente isolada porque realmente tem o balanço que exige o requebrar, mas isso permite que ela cruze o éter por meio desses sinais aqui, por meio dessas ondas curtas de baixa frequência e alcance qualquer ponto do universo, como a Terra, por exemplo. Então, é assim que funciona a nave. Por mais que eles não quisessem passar tecnologia como um todo, a tecnologia nos foi passada por outros campos de pesquisa. Ok? Ou seja, esse sistema de nave deles permite, por exemplo, tudo que eles voam, que as naves adquiram o véu da invisibilidade e entrem na água, os famosos OSNIs, objetos submarinos não identificados, que tem um campo de... não sei se o termo campo de pouso, não, que é dentro d'água, uma base. Eles têm uma base submersa aqui em Ilhabela. Ilhabela é um dos pontos de maior avistamento de OSNIs do mundo. Ok? E dito isto, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, a começar por A Máquina da Verdade. Esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para molecada, que a molecada irá adorar. Aí tem o meu outro livro, romance A Saga de Kid Chester, para os adultos. Tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo e vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao Apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua doação, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. Aí vamos para os links. Assista na série para você ter um ótimo entendimento da coisa. Verdade Alienígena, fecha as cortinas. Verdade Alienígena, fecha as cortinas mesmo. E Verdade Alienígena, Bob Lazar, Elemento 115 e a Área 51. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo e vamos lá. Ao link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, no grupo do Testa, do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação, e Naldos Bar, o endereço do Naldos, o ponto de encontro dos acólitos. E, atenção, o próximo evento, Tenilson, todos os carros, Tenilson, todos os carros. Atenção, atenção, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, a Teoria da Terra Oca, no sábado, dia 11 de março de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 11 de março de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, a Teoria da Terra Oca. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!